Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O Guardião da Floresta. Boa noite. Eu sou o Vitor, e o que vou contar para você não é uma história comum. É uma experiência que mudou minha vida e que, até hoje, me persegue. Eu costumava duvidar de tudo o que envolvia o sobrenatural, mas o que eu vivi naquela noite na floresta, não há como negar, algo estava ali, esperando por nós. Algo antigo, algo que nunca deveria ter sido despertado. Tudo começou em uma tarde de outono. Eu e mais 3 amigos, Marcos, Beatriz e João, decidimos fazer uma trilha numa floresta afastada, conhecida por ser praticamente inexplorada. Nada além de árvores, animais, de vez em quando, algum excursionista corajoso. O lugar sempre teve uma fama estranha, mas nunca demos muita atenção. Até porque quem acreditaria nas lendas sobre aquelas árvores falantes e espíritos da floresta? As histórias locais eram apenas isso, histórias. Chegamos ao ponto de partida quando o sol já estava começando a se esconder atrás das copas das árvores. As sombras começaram a tomar conta do lugar, e o ar ficou mais denso. Decidimos seguir a trilha principal, uma vereda marcada por sinais de desgaste, mas logo nos vimos afastados dela, seduzidos pela curiosidade de explorar um terreno mais intocado. Como em qualquer aventura, o desconhecido nos chamava, e nós o seguimos. As árvores começaram a ficar mais altas, e a vegetação mais espessa. Cada passo que dávamos parecia nos afastar mais e mais de qualquer sinal de civilização. O silêncio era total, nem o canto dos pássaros, nem o sussurro do vento. Um silêncio perturbador, algo que não se encaixava com o ambiente natural. Era como se o próprio ar estivesse aguardando algo. Mas ainda assim, seguimos, imersos na atmosfera pesada, até que encontramos uma pequena clareira. Ali, algo chamou nossa atenção. Uma enorme rocha coberta de musgo, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Eles não eram desenhos naturais, mas sim arranhões, como se algo tivesse deixado sua marca ali, ao longo de muitos anos. As figuras eram distorcidas, quase como se representassem figuras humanas deformadas, misturadas com animais. Marcos, que sempre foi o mais curioso, foi o primeiro a se aproximar e tocá-la. Quando ele fez isso, um som profundo ecoou pela floresta. Não era o som de um animal ou do vento. Era um som que parecia vir de dentro da terra, como se algo estivesse acordando. Naquele instante, a atmosfera ao nosso redor mudou. A sensação de estranhamento que já tínhamos se transformou em medo puro. O ar ficou gelado, e de repente, as árvores ao redor começaram a se mover. Não eram os ventos que as balançavam. Elas se mexiam sozinhas, como se algo estivesse controlando seus movimentos. Ficamos paralisados, incapazes de entender o que estava acontecendo. Foi João quem falou primeiro: "Vamos sair daqui." Mas antes que pudéssemos fazer qualquer movimento, algo se aproximou da clareira. Não era visível à nossa vista, mas sentíamos sua presença. O chão tremia levemente, e um som pesado de passos se aproximava, arrastando algo nas sombras. Olhei para os meus amigos. Eles estavam tão assustados quanto eu. Todos estávamos quase sem fôlego, tentando entender o que poderia estar causando aquele som. Então, de repente, uma figura se materializou diante de nós, emergindo das sombras. Era humanoide, mas claramente não humana. Sua pele parecia feita de musgo e raízes, coberta por uma camada espessa de musgo que se movia como se tivesse vida própria. Seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, eram 2 buracos negros, sem brilho, sem vida. Mas, no fundo deles, havia algo que estava nos observando, estudando cada movimento nosso. A criatura se aproximou lentamente, e a sensação de terror só aumentava. O som dos seus passos era abafado, como se ele estivesse deslizando pelo chão, e seu corpo, que parecia feito de matéria orgânica, se movia com uma fluidez impossível.
Quando chegou perto o suficiente, conseguimos ver mais detalhes. Suas mãos, com dedos longos e retorcidos, estavam cobradas de algo parecido com raízes, como se fosse uma extensão da própria floresta. Beatriz, com a voz tremendo, sussurrou: "O que é isso?" Mas ninguém teve a chance de responder, porque a criatura estendeu uma das suas mãos em nossa direção, e, ao fazer isso, o tempo pareceu parar. O ar ficou pesado, como se a própria natureza estivesse nos pressionando. Um frio profundo tomou conta de nossas peles, e o chão debaixo dos nossos pés parecia estar se movendo. As árvores ao redor começaram a se contorcer, com suas folhas caindo e se transformando em cinzas. Não conseguimos reagir. O medo nos paralisava, e, por um momento, parecia que a criatura estava se comunicando conosco, mas de uma forma que não podíamos entender. Era como se ela fosse parte da floresta, um guardião eterno que existia ali muito antes de nós, esperando que algo despertasse. Eu tentei me mover, tentar correr, mas algo me segurava. Uma força invisível, como se as próprias raízes da floresta tivessem se estendido e me aprisionado. A criatura, então, começou a falar, mas sua voz não era humana. Era um som gutural, profundo, que fazia os ossos de meu corpo vibrarem. Eu não conseguia entender o que dizia, mas suas palavras soavam como um aviso, um decreto. Algo sobre a floresta, algo sobre o despertar. E então, tudo ficou em silêncio. Por um breve momento, a criatura parou, como se estivesse avaliando nossa reação. Depois, com um movimento brusco, ela se virou e desapareceu na escuridão. Não havia rastros, nem ruídos, só o vazio absoluto que a seguiu. Nosso pânico foi instantâneo. Corremos o mais rápido que podíamos, sem olhar para trás. Cada passo que dávamos parecia mais difícil, como se a floresta estivesse tentando nos engolir, nos impedir de sair. Quando finalmente chegamos à entrada da floresta, parecia que o mundo exterior tinha desaparecido. Tudo estava em silêncio novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, sabíamos que algo havia mudado. Algo muito mais antigo do que qualquer um de nós. Algo que guardava aquele lugar com uma ferocidade indescritível. E sempre que eu fecho os olhos, sinto aquela presença novamente, aquele olhar vazio que nos observava, esperando o momento certo para retornar. Nunca mais voltamos àquela floresta. E, por mais que tentássemos esquecer, a lembrança do guardião da floresta jamais se apagou. Ele ainda está lá, em algum lugar nas sombras, aguardando o próximo que ousar perturbá-lo. Boa noite. E, se algum dia você se perder numa floresta, lembre-se, não é só o silêncio que você deve temer. O que está à espreita nas sombras é algo muito mais antigo do que você imagina. A presença da floresta. Boa noite. Meu nome é Samuel. Não sou uma pessoa dada a acreditar em lendas, mas o que aconteceu comigo naquela noite, bem, você pode acreditar ou não. Eu não me importo mais. Tudo o que sei é que algo na floresta estava me observando, e não era nada bom. Deixe-me explicar. Eu sempre gostei de explorar. Sempre procurei aventuras onde outros viam riscos. Para mim, a floresta era apenas um lugar, um conjunto de árvores e trilhas que as pessoas evitavam, talvez por medo de se perderem ou de encontrarem algo estranho. Por isso, quando meu amigo Lucas me chamou para uma caminhada noturna, eu não pensei duas vezes. O que poderia dar errado? A ideia era simples: sair da cidade, ir até uma floresta afastada e fazer uma caminhada. A sensação de liberdade, longe da agitação, parecia tentadora. A área onde estávamos indo era conhecida, mas não era muito visitada. Por isso, a promessa de ver algo intocado, algo que ninguém mais tivesse visto, me parecia fascinante. A noite chegou rápido, e com ela, uma densa neblina tomou conta da floresta. O ar estava frio, cortante, e eu não pude deixar de pensar que isso tornava o ambiente ainda mais opressor. Mas não queria demonstrar medo. Eu estava ali para viver a experiência, para viver a aventura. A trilha era estreita e se perdia à medida que avançávamos.
A vegetação ao redor estava tão densa que a luz das lanternas mal conseguia penetrar. Lucas estava animado, falando sobre o que ele chamava de mistérios da floresta, como se tudo ali fosse mais do que apenas árvores e folhas. Ele mencionou algumas lendas locais, mas eu simplesmente ria, achando tudo aquilo exagero. Até que começamos a ouvir os sons. Não eram os sons típicos de uma floresta. O vento fazia as árvores balançarem, o que não era surpresa, mas havia algo mais. Algo diferente. Como se a própria floresta estivesse viva, como se houvesse algo se movendo em meio à neblina. A princípio, achei que fosse algum animal, um veado ou um cachorro selvagem, mas logo os sons começaram a ficar mais nítidos. Passos pesados, como se uma criatura muito maior estivesse se movendo com uma velocidade impressionante, mas sem fazer barulho, como se estivesse caçando. A princípio, tentamos ignorar. Lucas estava tão imerso nas histórias que mal notava os detalhes. Eu, no entanto, sentia um arrepio crescente na espinha. Eu podia ouvir aqueles passos agora, mais próximos, mais rápidos. Então, sem que eu esperasse, a luz da minha lanterna falhou. A escuridão me envolveu por completo, e por um breve momento, eu senti o pânico crescer dentro de mim. Lucas, gritei, minha voz tremendo. A luz não funciona. Ele olhou para mim com um sorriso nervoso, tentando manter a calma, mas o seu olhar estava desconcertado. Relaxa, deve ser só a bateria. Mas, naquele momento, os passos pararam. Não eram mais distantes. Estavam bem ali, à nossa volta, como se estivessem nos cercando. Eu olhei para Lucas, e seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão de pura confusão e medo. Ele também sentia. E foi aí que ouvimos o som. Não era mais um simples passo. Era um estalo, uma força descomunal pressionando o chão, como se um gigante estivesse dando passos pesados e calculados. O som era profundo, vibrava no peito. E então, uma sombra passou rapidamente pela nossa frente, do lado oposto da trilha. Eu sabia que não era um animal comum. Não tinha a estrutura de um ser natural. Era algo muito maior, algo muito mais forte. E estava ali, à espreita. Tentei acender novamente minha lanterna, mas nada aconteceu. Só escureceu ainda mais. Eu podia ouvir minha respiração se acelerando. Podia ouvir o meu coração batendo descontrolado. Mas antes que eu pudesse reagir, uma série de ruídos surgiu atrás de mim, e era muito rápido. Algo grande estava se aproximando. Não éramos mais os caçadores. Fomos caçados. De repente, uma figura gigantesca surgiu à minha frente, iluminada brevemente pela luz tênue da lanterna de Lucas. Era um ser de proporções humanas, mas seus membros estavam desproporcionalmente longos, com articulações invertidas, como se os ossos estivessem ao contrário. Sua pele, de um tom pálido e repulsivo, parecia quase translúcida, e de seus olhos, como se fossem duas luzes mortas, emanava uma aura sombria, como se ele fosse uma sombra viva. Não havia expressão no rosto da criatura, mas eu podia sentir o peso de sua presença, como se estivesse analisando cada um de nós com uma atenção implacável. A criatura esticou um braço na nossa direção e, ao fazer isso, seus dedos longos e finos arranharam as árvores próximas, criando um som arranhado que fez meu estômago revirar. Eu queria gritar, mas não conseguia. O terror me paralisava. Lucas, ao meu lado, estava completamente imóvel, os olhos fixos naquilo que, até aquele momento, eu só achava que existia em histórias de terror. A criatura então avançou para nós com uma velocidade impressionante, mais rápido do que qualquer ser humano ou animal poderia ser. Mas, antes que eu pudesse reagir, a criatura parou. O que quer que fosse, parecia entender que não era o momento de atacar. Talvez fosse o medo estampado em nossos rostos. Talvez fosse alguma espécie de jogo. Mas algo me dizia que a criatura estava apenas esperando, aguardando o momento certo. Finalmente, com um estalo horrível, a figura desapareceu na escuridão, deixando um vazio imenso onde antes estava sua presença. Eu e Lucas ficamos paralisados, sem saber o que fazer, sem entender o que acabou de acontecer.
Quando a luz de minha lanterna finalmente voltou, a criatura já não estava mais ali. Nem Lucas, nem eu, conseguimos processar o que vimos. Não fomos mais os mesmos depois daquela noite. Cada vez que fechamos os olhos, o som dos passos pesados, o movimento da sombra na neblina, o olhar vazio da criatura assombram nossos pensamentos. A floresta, como um ser vivo, parece saber onde nos encontramos, e sempre que tentamos ignorá-la, ela volta a se mostrar, silenciosa e aterradora. Agora, se algum dia você se aventurar em florestas distantes, lembre-se, não são as árvores que você deve temer. O que está esperando por você na escuridão, essa coisa que se esconde, ela está mais próxima do que você imagina. E, quando você menos esperar, ela estará lá, observando cada movimento seu. Boa noite, e tome cuidado onde você põe os pés. Ecos da Floresta. Boa noite. Meu nome é Rafael, e a história que vou contar para você não é fácil de digerir. Não sei como consegui sobreviver para contá-la, mas sei que, se você ouvir com atenção, talvez consiga entender o terror que eu vivi. Às vezes, eu me pergunto se o que aconteceu foi real ou se minha mente simplesmente surtiu de medo. De qualquer forma, o que eu vi e vivi naquele dia nunca mais sairá da minha cabeça. Sempre gostei de trilhas. Desde pequeno, minha família costumava ir a parques e florestas, caminhar nas trilhas, acampar. Isso fazia parte da minha rotina, e sempre me senti confortável nesse ambiente. Eu acreditava que sabia o que esperar, que a natureza era um refúgio tranquilo e seguro. Nada além de árvores, folhas e silêncio. Foi numa dessas expedições com amigos que tudo mudou. A ideia era simples, uma caminhada até um ponto mais afastado na floresta, onde diziam que ninguém ia há anos. Uma área isolada, praticamente desconhecida. A promessa de um lugar intocado, sem as marcas de turistas ou até mesmo de moradores locais. Eu e meus amigos, Carlos e Felipe, decidimos embarcar nessa aventura. Era uma oportunidade para escapar da rotina, para nos reconectarmos com a natureza, como gostávamos de fazer. Chegamos à entrada da floresta ainda de manhã, quando o sol começava a esquentar o ar e a brisa fresca tocava nossas faces. Eu me sentia bem. Carlos estava animado, e Felipe era o mais cético, sempre fazendo piadas sobre as lendas que rondavam a região. A gente riu disso, claro, como se nada pudesse nos assustar. Estávamos lá para nos divertir. A trilha era estreita, cercada por árvores altas e densas, com a vegetação tão fechada que mal a luz do sol conseguia penetrar. Cada passo que dávamos parecia nos afastar do mundo civilizado, como se a floresta estivesse engolindo todo o resto. Mas não demorou para que algo começasse a me incomodar. Foi sutil no começo, algo nas sombras, um movimento, talvez, mas nada que pudesse ser identificado com clareza. A cada curva da trilha, sentia como se algo estivesse nos observando. Não falei nada, mas Carlos logo notou minha inquietação. Tá tudo bem, Rafael? Ele perguntou com um sorriso descontraído. Sim, só, algo não parece certo, respondi, tentando disfarçar o medo crescente. Felipe riu e jogou uma piada, mas, de alguma forma, nem ele parecia tão relaxado quanto antes. As árvores estavam mais espessas à medida que avançávamos, e o silêncio se tornava mais denso. Não se ouvia mais o canto dos pássaros, nem o zumbido de insetos. Era como se a floresta tivesse engolido todos os sons. Foi quando as coisas realmente começaram a dar errado. Não estávamos mais no caminho certo. Eu sabia disso porque a trilha, antes bem definida, agora se tornava difusa, com ramos e raízes tomando conta do chão. Tentamos voltar, mas a sensação de estarmos sendo guiados para dentro da floresta era inescapável. Em algum momento, parecia que estávamos andando em círculos, como se a própria floresta estivesse brincando conosco. Foi então que encontramos a primeira coisa estranha, uma marca na árvore. Não era uma cicatriz natural, como aquelas feitas por um raio ou pela força do vento. Não, era uma marca feita à mão, de um corte preciso, como se alguém tivesse usado uma lâmina afiada para criar um padrão. Em volta da marca,
O musgo estava mais seco, como se fosse evitado de crescer ali. Eu sabia que algo não estava certo, mas Carlos e Felipe tentaram minimizar o que viam, dizendo que era apenas uma coincidência. Mas a coincidência se tornou mais evidente quando vimos as pegadas. Primeiro, era uma pegada isolada, como se alguém tivesse pisado ali de forma desajeitada. Mas logo outras apareceram, e o que me fez parar de vez foi o tamanho delas. Não eram humanas. Eram muito grandes e largas, com garras, como as de uma criatura primitiva. Tentamos seguir aquelas pegadas por um tempo, mas logo nos vimos em um terreno desconhecido. O sol já começava a se pôr, e a floresta, agora completamente silenciosa, parecia estar nos engolindo com a escuridão. Foi então que algo se moveu à nossa frente. Carlos foi o primeiro a perceber. Ele apontou para as sombras, onde algo se movia com uma agilidade impossível. Mas o que mais me assustou não foi o movimento, mas a forma. Não parecia um animal comum. Era mais alto, mais estreito, com uma postura estranha. Tinha membros longos e disformes, como se fosse uma figura humana deformada. Seus olhos refletiam uma luz fraca, como se estivessem incandescentes, mas de uma cor que eu nunca tinha visto antes. Felipe foi o primeiro a gritar, mas o som que ele fez não foi humano. Não era um grito de medo, mas algo distorcido, algo que soava como uma imitação grotesca do que seria uma voz humana. Aquela coisa se aproximou rapidamente, e tudo o que consegui fazer foi correr. Carlos e Felipe estavam à minha frente, mas o pânico se apoderou de mim de tal forma que eu não conseguia mais pensar, não conseguia mais raciocinar. Corri sem olhar para trás, mas a sensação de que aquela coisa estava logo atrás de mim era inescapável. Quando finalmente olhei para trás, a criatura estava lá, parada, observando-nos com olhos fixos. Não corria atrás de nós, mas seu olhar era penetrante, como se estivesse analisando nossos movimentos, esperando o momento certo para atacar. Não sei quanto tempo corremos, mas, finalmente, chegamos a uma clareira, onde parecia haver uma saída. O último vestígio de luz estava se apagando, e a floresta, que antes parecia uma companhia silenciosa, agora parecia viva, como se estivesse nos cercando. A coisa desapareceu na escuridão, mas o medo que ela deixou, esse ainda estava comigo. Não consigo explicar o que aconteceu depois. A última coisa que lembro foi de estar em casa, sem saber como cheguei lá. Mas o pior não é isso. O pior é que, todas as noites, quando fecho os olhos, eu vejo aquele olhar, aqueles olhos brilhantes na escuridão, e sei que, de alguma forma, ela ainda está me observando. Por isso, se algum dia você se perder em uma floresta, tenha cuidado. Não é só o medo do desconhecido que você deve temer. Às vezes, o que está lá, esperando por você, é algo que não pode ser descrito. Algo que se esconde nas sombras, à espera do momento certo para aparecer. Boa noite, e tome muito cuidado. O que se esconde na floresta? Boa noite. Meu nome é Lucas, e você está prestes a ouvir uma história que mudou a minha vida para sempre. Não é fácil falar sobre o que vivi, mas talvez, ao contar, eu consiga entender um pouco melhor o que aconteceu. E quem sabe, você possa evitar cometer os mesmos erros que eu. Eu sempre fui uma pessoa normal, no sentido mais simples da palavra. Acordava cedo, ia para o trabalho, voltava para casa e passava a noite em frente à televisão, esperando o dia seguinte. Nada muito especial, mas era o suficiente. Eu gostava dessa rotina sem grandes surpresas. Não que eu fosse uma pessoa medrosa, mas sempre evitei o desconhecido, o inexplicável. Não gostava de sair à noite sozinho, e ainda menos de me aventurar em lugares estranhos. Mas tudo mudou naquela tarde. Eu tinha um amigo, o Marcos. Ele era o tipo de pessoa que adorava uma boa história de terror. Contava sobre criaturas que viviam em florestas, sobre sombras que se moviam sozinhas, e eu, em minha segurança confortável, apenas ria e dizia que aquilo era tudo invenção. Então, em uma noite de sexta-feira, Marcos me convidou para uma caminhada, uma dessas que ele sempre sugeria,
nas florestas perto da cidade. Fiquei relutante, claro. Nunca gostei da ideia de adentrar em áreas densas e afastadas. Contudo, ele me convenceu, dizendo que seria uma oportunidade para desconectar da rotina e respirar ar puro. Eu ainda não sei o que me levou a aceitar. Talvez fosse a curiosidade ou o desejo de sair um pouco da zona de conforto. De qualquer forma, pegamos as mochilas, alguns lanches e começamos a caminhar pela trilha. Marcos estava entusiasmado. Eu, não tanto. A floresta era densa, o chão coberto por folhas secas que faziam um som suave a cada passo. O silêncio era profundo, com exceção de alguns pássaros que cantavam ao longe. O tipo de som que você só encontra em lugares remotos, longe da agitação da cidade. No começo, era tudo tranquilo, mas eu sentia uma tensão crescente no ar. Aquelas árvores, aquelas sombras, algo parecia estar ali, observando. Marcos não parecia perceber. Ele estava ocupado, como sempre, falando sobre lendas de criaturas que se escondiam nas profundezas das florestas. Eu sorri, tentando ignorar a sensação de desconforto que aumentava a cada minuto que passava. A tarde foi passando, o sol se escondendo lentamente atrás das árvores, e a escuridão começou a se infiltrar entre os troncos. Foi nesse momento que eu percebi que estávamos longe demais. Eu olhei para Marcos, tentando expressar minha preocupação, mas ele apenas continuou a caminhar. Eu o segui, hesitante, até que algo chamou minha atenção. Uma figura se moveu entre as árvores. Não era um animal, não era uma pessoa. Era algo mais. Algo diferente. Eu parei, o coração batendo forte no peito. Marcos não percebeu, ou se percebeu, ignorou. Mas eu não podia deixar de olhar. Aquela silhueta, alta e fina, se movia de uma forma que não fazia sentido. Era como se estivesse se contorcendo, se esticando de uma maneira impossível. E então, de repente, desapareceu na escuridão. Eu queria chamar Marcos, mas algo me impediu. Algo me disse para ficar quieto, para não fazer nenhum movimento brusco. O medo começava a tomar conta de mim, mas eu não queria parecer fraco. Por isso, segui em frente, forçando um sorriso. Deve ser um animal, pensei comigo mesmo, tentando racionalizar. No entanto, conforme adentramos mais na floresta, a sensação de que estávamos sendo observados se intensificou. O som da natureza havia desaparecido. Não havia mais pássaros, nem o farfalhar das folhas. Tudo estava quieto demais. O ar estava pesado, e a cada passo, parecia que a floresta estava se fechando ao nosso redor. Foi quando ouvimos o primeiro som. Um estalo, vindo de um arbusto à nossa esquerda. Marcos olhou para mim, rindo nervosamente. É só um animal, ele disse, tentando disfarçar a tensão em sua voz. Mas eu sabia que não era um animal. Eu sabia. Algo estava ali. Então, sem aviso, Marcos desapareceu. Ele simplesmente sumiu. Não foi uma queda, não foi um grito. Ele estava ao meu lado, e no instante seguinte, ele não estava mais. Eu congelei, meu corpo inteiro se agarrou ao terror, mas a única coisa que consegui fazer foi chamar o nome dele. Marcos! Eu gritei. A resposta foi o silêncio. Um silêncio absoluto, como se a floresta tivesse engolido aquele som. Eu corri, desesperado. Procurei por ele, chamando seu nome, mas tudo o que encontrei foram mais sombras, mais silêncio. Não havia sinais dele. Não havia nada além de árvores e escuridão. O medo tomou conta de mim. Eu estava sozinho, perdido em uma floresta que parecia não ter fim. E então, eu vi aquela figura, agora, bem à minha frente. Ela não estava mais se movendo como antes. Agora, ela estava parada, observando-me com uma intensidade que fez meu sangue gelar. Eu não consegui me mexer, não consegui gritar. Era como se algo estivesse me prendendo, como se eu estivesse hipnotizado. A criatura tinha a forma de um ser humano, mas com proporções distorcidas. Seus membros eram longos e finos, muito mais do que seria natural. Sua pele, pálida como se não tivesse sido tocada pela luz do sol por anos, estava coberta de uma substância viscosa que brilhava na penumbra.
Seus olhos eram grandes, impossivelmente grandes, e refletiam uma luz estranha, como se estivessem vivos, olhando diretamente para minha alma. Eu queria correr, mas algo me impedia. Eu não conseguia mais me mover. A criatura deu um passo em minha direção, e eu pude ouvir o som de seus ossos estalando à medida que se aproximava. Ela se inclinou para a frente, suas mãos alcançando o chão com uma agilidade sobrenatural. Eu estava prestes a desmaiar de tanto medo quando algo me despertou, o som de um grito distante. Era a voz de Marcos, mas algo estava errado. O grito não era humano. Era algo distorcido, algo que não deveria existir. Eu finalmente consegui me mover, mas já era tarde demais. A criatura estava sobre mim, e eu não pude fazer nada enquanto ela me arrastava para a escuridão da floresta. Quando acordei, estava sozinho, de volta à trilha. Não havia vestígios de Marcos, e eu não sabia como tinha voltado para o ponto inicial. A floresta parecia tão calma como antes, mas eu sabia o que havia acontecido. Eu sabia que algo ainda estava ali, esperando para me encontrar novamente. Desde aquele dia, nunca mais voltei àquela floresta, mas a lembrança daquelas figuras, dos olhos brilhantes, das sombras que se movem à margem da percepção, elas ainda me assombram. E eu sei que, em algum lugar, Marcos ainda está lá, perdido, esperando para ser encontrado por quem ousar voltar. E se você algum dia for chamado para caminhar por florestas sombrias, lembre-se, não é apenas a escuridão que você deve temer. Às vezes, o que está à espreita não é visível aos olhos. A escuridão entre as árvores. Boa noite. Meu nome é Gustavo, tenho 38 anos e sou biólogo especializado em ecossistemas de floresta densa. Já passei meses em meio à selva, observando a vida selvagem e catalogando espécies raras. Sempre me considerei um homem da ciência, alguém que busca explicações lógicas para os fenômenos naturais. Mas nada do que eu estudei poderia ter me preparado para o que vivi há 4 anos. Na época, fui chamado para integrar uma expedição em uma floresta remota no interior do Brasil. O local era quase desconhecido, sem registros detalhados de sua fauna e flora. Alguns habitantes da cidade mais próxima nos alertaram para evitar certas áreas, alegando que a mata era viva e que nem os animais entravam lá. Como cético, ignorei os avisos. Fomos em 4, eu, Pedro, outro biólogo, Marcos, nosso guia local, e Fernanda, uma pesquisadora de comportamento animal. Levamos equipamentos modernos, armadilhas fotográficas e suprimentos para ficarmos 10 dias. O plano era simples, mapear a região e identificar possíveis novas espécies. O primeiro dia foi tranquilo. Caminhamos por trilhas fechadas, anotamos dados e coletamos amostras. A floresta era incrivelmente densa, com árvores tão altas que quase bloqueavam completamente a luz do sol. O silêncio era estranho. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. Apenas o farfalhar do vento entre as folhas. Na segunda noite, foi quando tudo começou. Montamos nosso acampamento perto de um rio. O calor era insuportável, então decidimos tomar um banho antes de dormir. Foi então que notamos algo peculiar. Não havia nenhum rastro de vida ao redor da água. Nenhum sapo, nenhum peixe. O ambiente era estéril. Marcos, guia, ficou inquieto. Disse que o rio estava morto e insistiu que deveríamos mudar de lugar. Achamos exagero, mas ele estava irredutível. Então, desmontamos tudo e caminhamos mais uns 2 quilômetros até uma área mais aberta. Naquela noite, fui acordado por um som estranho. Parecia um choro, baixo, distante. Saí da barraca e vi Pedro parado, olhando fixamente para a escuridão da floresta. Você ouviu isso? Perguntei. Ele assentiu, sem tirar os olhos do nada. O choro aumentou. Fernanda saiu da barraca e se juntou a nós. O som era errado. Parecia uma criança perdida, mas havia algo de artificial naquilo. Como se alguém estivesse tentando imitar um choro humano sem saber exatamente como fazê-lo. Marcos emergiu da escuridão, pálido. Não olhem para a floresta. Voltem para as barracas.
Agora, antes que pudéssemos questionar, ouvimos outro som. Um estalo alto, como se algo enorme tivesse quebrado um galho. E então, uma risada. Gelada, arrastada. Algo estava lá. Algo que nos observava. Corremos para as barracas e ficamos em silêncio absoluto. A floresta ao nosso redor estava viva de uma forma que nunca tínhamos experimentado antes. O tempo passou arrastado, cada minuto uma eternidade. Em algum momento, ouvi Marcos sussurrar. Se ele chamar seu nome, não responda. Fiquei arrepiado. A noite passou, e quando o sol nasceu, tudo parecia normal novamente. Mas Marcos estava decidido. Deveríamos ir embora. Se ficarmos aqui mais uma noite, ninguém volta vivo. Eu queria argumentar, mas ele estava certo. Algo estava profundamente errado ali. Começamos a arrumar tudo, mas percebemos que faltava uma mochila. A de Fernanda. Deve estar perto do rio, sugeriu Pedro. Marcos ficou tenso. Ninguém volta para lá, mas Fernanda insistiu. Como o equipamento dela era essencial, decidimos ir em grupo. O caminho até o rio pareceu mais longo do que deveria. O ar estava pesado, o silêncio absoluto. Quando chegamos, o que vimos fez meu sangue gelar. A mochila estava lá, mas aberta, vazia. E ao lado dela, impressas na lama, havia pegadas enormes. Mas não eram humanas. Não eram de nenhum animal que eu já tivesse visto. Eram desproporcionais, com dedos longos e pontudos, como garras. Pedro pegou sua câmera e tirou fotos, mas algo fez todos nós congelarmos no lugar. Na margem do rio, parado, havia algo nos observando. Era alto, alto demais, magro, com pele acinzentada e coberta de marcas escuras. Seus olhos, meu Deus, seus olhos, negros, profundos, vazios. Mas o pior foi quando ele abriu a boca e chamou por nós, um por um. O som não era humano, era distorcido, como se estivesse sendo reproduzido por uma máquina quebrada. Pedro reagiu primeiro, correu, e aquilo correu atrás dele. Nunca vou esquecer do som dos ossos dele quebrando. Fernanda e Marcos me puxaram, e nós corremos como nunca. Eu sentia aquilo nos seguindo, ouvia a respiração dele na minha nuca. Foram horas de desespero, correndo sem rumo até finalmente chegarmos de volta ao carro. Entramos e aceleramos sem olhar para trás. Quando chegamos à cidade, denunciamos o desaparecimento de Pedro. A polícia fez buscas por dias, mas nunca encontrou nada. Nenhum vestígio dele, nenhum sinal de que ele sequer tinha existido. As fotos que Pedro tirou, corrompidas, arquivos vazios. Fernanda nunca mais falou sobre o que aconteceu. Marcos se afastou, voltou para sua aldeia e nunca mais entrou na floresta. Eu tento seguir em frente, mas às vezes, quando a noite cai e o vento sopra através das árvores, eu ainda ouço aquela voz distorcida chamando meu nome. E sei que, um dia, ele virá me buscar também. O chamado da escuridão. Boa noite. Meu nome é Henrique. Tenho 35 anos e sou fascinado por aventuras na natureza. Desde jovem, passei boa parte da minha vida explorando trilhas, acampando em lugares isolados e testando meus limites. Sempre acreditei que a floresta era apenas um refúgio tranquilo, um lugar de paz. Eu estava errado. Há 2 anos, vivi uma experiência que mudou minha visão sobre o mundo. Algo que me fez entender que existem coisas nas sombras que não querem ser descobertas. Tudo começou quando meu amigo Davi me convidou para acampar em uma área remota. Ele havia encontrado uma clareira intocada pelo homem, um local que nem mesmo os moradores da região costumavam visitar. Disse que era o paraíso perfeito para uma experiência autêntica. A viagem foi longa. Pegamos a estrada antes do amanhecer e dirigimos por quase 5 horas. O GPS nos levou até uma estrada de terra abandonada, onde deixamos o carro e seguimos a pé. O ar era pesado, o cheiro de terra molhada e madeira podre mais forte do que o normal. Havia algo de estranho naquele lugar, mas ignoramos. Caminhamos por horas, desviando de galhos retorcidos e ouvindo apenas o som abafado da mata ao redor.
O silêncio ali era diferente. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zunia, nem mesmo o vento parecia atravessar as árvores. Quando finalmente chegamos à clareira, senti um arrepio percorrer minha espinha. O espaço aberto no meio da floresta era grande demais para ser natural. As árvores ao redor eram altas, seus troncos escurecidos e retorcidos como se tivessem sido queimados há muito tempo. O solo estava coberto por uma grama densa, que parecia errada. Davi, empolgado, ignorou meu desconforto e começou a montar o acampamento. Eu tentei me distrair, ajudando a erguer as barracas e preparando a fogueira. O tempo passou rápido, e logo o céu começou a escurecer. Foi então que tudo começou. O primeiro som veio de longe, um estalo seco, como um galho quebrando. Eu congelei. Deve ser um bicho, disse Davi, sem nem olhar para o lado. Eu queria acreditar, mas algo na forma como aquele som ecoou pela floresta me deixou inquieto. Peguei minha lanterna e iluminei a escuridão. Nada além de árvores. Ignoramos e seguimos conversando. Mas o barulho voltou, agora mais próximo. Passos arrastados na folhagem. Um rosnado baixo. Meus pelos se arrepiaram. Você ouviu isso? Perguntei. Davi pegou o facão. Deve ser um lobo, respondeu, mas sua voz tremia. Minha lanterna piscou e apagou. O fogo da fogueira tremulou. E então, um cheiro insuportável de carne podre tomou conta do ar. Foi quando vimos. Algo saiu das sombras. Era alto demais para ser um animal comum, magro, com braços anormalmente longos. Seus olhos eram buracos negros sem reflexo. Sua boca, grande demais para um rosto humano. E então, outro apareceu. E mais um. E mais um. Estávamos cercados. Davi tentou correr, mas antes que pudesse dar um passo, uma dessas coisas se moveu rápido demais e apareceu atrás dele. Ele gritou, mas o som foi engolido pela noite. Eu vi seu corpo se contorcer como se algo estivesse puxando ele de dentro para fora. Seus olhos rolaram para trás e sua pele começou a rachar. Foi quando tudo ficou preto. Acordei na clareira. O sol já estava alto. Meu corpo estava coberto de terra, como se eu tivesse sido enterrado e desenterrado. Meu coração disparou quando olhei ao redor. Davi havia desaparecido. Seus pertences estavam ali, sua barraca intacta, como se ele nunca tivesse existido. Eu gritei seu nome, corri para a floresta, mas não havia sinal dele. Nenhuma pegada, nenhum vestígio. O caminho de volta foi um borrão. Eu corri sem parar, ignorando a dor nos músculos, ignorando tudo. Só queria sair dali. Quando finalmente cheguei ao carro, trêmulo e sujo, percebi algo que fez meu sangue gelar. Havia marcas de mãos no vidro da janela do passageiro. Longas, finas, com dedos que não eram humanos. Voltei para a cidade e fui à polícia. Relatei tudo, mas eles apenas registraram Davi como desaparecido e seguiram a vida. O caso foi arquivado semanas depois. Eu, no entanto, nunca superei aquilo. Tentei encontrar respostas. Pesquisei lendas locais, conversei com moradores antigos. E foi então que descobri algo aterrorizante. Aquela floresta era evitada há gerações. Diziam que era um lugar onde o tempo se dobra e os espíritos tomam os que chegam. Alguns falavam sobre sombras que chamam pelo nome das pessoas, outros sobre seres que imitam a voz de quem se perde. E uma história em particular me deixou sem ar. Um velho caçador me contou, entre goles de cachaça, que há muito tempo um grupo de exploradores acampou naquela mesma clareira. Apenas um homem voltou, dias depois, desorientado, sujo de terra, sem memória do que aconteceu. Assim como eu. Hoje, evito florestas. Não acampo mais, não faço trilhas. Minha vida mudou para sempre naquela noite. Mas, às vezes, em meus sonhos, ainda ouço aqueles rosnados. Ainda sinto o cheiro de carne podre. E, pior de tudo, ainda ouço alguém chamando meu nome. A floresta que me observa. Boa noite. Eu nunca acreditei em lendas ou histórias de terror. Sempre achei que eram só invenções para assustar pessoas ingênuas. Mas depois do que aconteceu comigo,
Eu tenho certeza de que existem coisas na escuridão das florestas que não deveríamos perturbar. E se você estiver ouvindo isso agora, talvez já seja tarde demais. Eu sou biólogo e trabalho com pesquisa de fauna e flora em regiões remotas. Recentemente, fui enviado para analisar um território pouco explorado, uma floresta densa no interior de uma região montanhosa. Os moradores das redondezas diziam que ninguém deveria entrar ali à noite, mas não explicavam o porquê. Só diziam que a floresta observava quem se aventurava muito fundo nela. Cheguei ao local com minha equipe de 3 pessoas, Lucas, um amigo de faculdade que sempre gostou de desafios, Marina, uma pesquisadora experiente, e Tiago, um guia local que conhecia a região. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Acampamos perto de um rio e começamos a coletar amostras. Mas, à medida que avançávamos para dentro da floresta, algo começou a parecer errado. No segundo dia, Lucas nos chamou para ver algo estranho. No meio das árvores, encontramos uma clareira coberta de marcas no solo. Eram símbolos esculpidos na terra, dispostos em um padrão circular. No centro, havia ossos de animais empilhados, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. O cheiro era podre, insuportável. Tiago ficou pálido ao ver aquilo e insistiu para que voltássemos. Não é um bom lugar para ficarmos, ele disse, olhando nervoso ao redor. Mas a ciência não tem medo de superstições, certo? Foi isso que eu pensei. Ignoramos o aviso e seguimos adiante. Mas, naquela noite, tudo mudou. Acordei de madrugada com um som que parecia um sussurro distante. Olhei ao redor e vi Lucas sentado na barraca, pálido como se tivesse visto um fantasma. Você ouviu? Ele sussurrou. Eu não sabia do que ele estava falando, mas então escutei. O som não era de vento ou de animais. Era um murmúrio, vozes sussurradas, muitas delas, vindas da floresta ao redor do acampamento. Pareciam estar falando em um idioma que eu não conseguia entender. Tiago saiu apressado da sua barraca, segurando um facão. Eu avisei, ele murmurou, olhando para a escuridão. Eles sabem que estamos aqui. A escuridão entre as árvores parecia mais densa do que o normal, como se algo estivesse se movendo lá dentro. Pegamos as lanternas e apontamos para a floresta. No meio da vegetação, a luz refletiu em algo, olhos. O medo percorreu meu corpo como um choque. Não eram olhos de animais normais. Eram muitos. Pequenos, grandes, espalhados entre as árvores, alguns baixos, outros em pontos altos, como se estivessem pendurados nas copas das árvores. E então, veio o som. Um estalo, seguido de um barulho de passos, mas não eram passos humanos. Eram arrastados, irregulares, e pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Foi quando Marina gritou. Viramos a lanterna na direção dela e a encontramos olhando fixamente para um ponto na floresta. A princípio, não vimos nada. Mas então, algo se moveu. Uma criatura, magra e disforme, com membros alongados e pele escura como a noite, saiu das sombras. Não tinha olhos visíveis, apenas um rosto vazio com uma boca aberta em um sorriso que parecia impossível de existir em qualquer ser vivo. Ele se movia devagar, com uma postura torta, como se seus ossos estivessem quebrados. E então percebemos, não era apenas um. Ao redor do nosso acampamento, na escuridão da floresta, várias dessas coisas começaram a surgir entre as árvores, rastejando, subindo em troncos, andando de maneira errática. E os sussurros estavam mais altos. Eles estavam nos chamando. Tiago gritou para corrermos, e não hesitamos. Pegamos apenas as mochilas e saímos em disparada pelo caminho de volta, sem olhar para trás. Mas os sons continuavam. O estalar de galhos, a respiração pesada, o som arrastado de algo nos seguindo. Lucas tropeçou e caiu. Eu me virei para ajudá-lo, e então vi, um dos seres estava quase em cima dele. Mas, ao invés de atacá-lo, ele apenas parou e inclinou a cabeça, como se estivesse analisando. A boca dele se abriu ainda mais, e um som horrível saiu de dentro, algo entre um gemido e um estalo. Marina puxou Lucas antes que fosse tarde.
Continuamos correndo até sairmos da floresta e encontrarmos nosso carro. Entramos rapidamente e aceleramos, sem ousar olhar pelo retrovisor. Mas antes de sairmos completamente, vi pelo canto do olho as sombras entre as árvores. E olhos. Muitos olhos nos observando. Desde aquele dia, nenhum de nós voltou para aquela floresta. Nunca falamos sobre isso novamente. Mas às vezes, no meio da noite, acordo com aquele mesmo sussurro no meu ouvido. E eu sei, eles ainda estão me observando.